Eu sou um adicto, hoje em recuperação, dia 31 de dezembro de 2018. São 3 anos, 11 meses e 19 dias sem fazer uso de droga. E um pouquinho da minha história de forma resumida, né? É que em 2003, em dezembro de 2003, exatamente dia 24 de dezembro, há 15 anos atrás, eu cheguei no meu fundo de poço. Eu tinha por volta dos meus 19 anos. E o que acontece? Eu estava morando praticamente sozinho, com 2 ou 3 amigos. A gente fazia um pouco de tudo para sustentar o nosso vício. Pequenos furtos, manipulações, mentiras, extorsões, né? Um 71, esmola, semáforo, uma moedinha aqui, outra ali, porta de mercado, padaria. E tudo era voltado para o uso de droga, até a manipulação familiar, a chantagem emocional, né? Para os nossos amigos e parentes, a gente estava bem, estava procurando emprego, estava fazendo um bico aqui, outro ali, e distante, né? Distante do ciclo conhecido de pessoas, na rua, ali na maloqueiragem, né? Nos bairros afastados. A gente era o cara dos corres e comecei até a vender um tipo de droga para poder usar outros tipos de droga, ou seja, estava tudo muito fácil, né? E quando não estava fácil, nos dias mais difíceis, a gente apelava para a família, parente e amigos. Um favor, né, um empréstimo, qualquer coisa. Então é assim, passei uma situação difícil, delicada, polícia, droga, sumiu droga, tal, ameaça de morte, resolvi me afastar. E a única maneira de me afastar era apelar para a família, que eu estava com dificuldade, com problema, etc. E de lá para cá, então eu conheci grupos do tipo Narcóticos Anônimos, Alcoólicos Anônimos, Neuróticos Anônimos, dependentes de amor e sexo, ou seja, eu saí rodando atrás de grupos de ajuda. E não só essas salas anônimas, também eu cheguei aí em CAPS, em grupos de igreja, grupos de jovens. Fui buscar ajuda em, em, em outras igrejas de denominações diversas, Umbanda, Espiritismo, e um monte de outras lá que até me foge a cabeça, né? Religiões orientais e etc. Mas por um lado isso é bom, por outro eu perdi muito tempo da minha vida, né? Até que 3 anos depois eu fui preso, porque eu ia e voltava do uso para sobriedade. E o que acontece? A minha vida só piorou por um único detalhe que hoje eu entendo e repito e falo para todos os meus colegas, alguns que pedem ajuda, outros afiliados também de grupos anônimos e etc, né? Que o ponto principal da recuperação é a aceitação. Porque quando eu admito e não aceito, a vida continua a mesma. Que eu não engulo nada como verdade para minha vida. Então eu percebi que o meu problema é em aceitar as coisas.
como elas são e como elas não são, e, e parar de acreditar nas coisas que eu gostaria que fossem, né? Como eu gostaria que fossem. E depois que eu fui preso, começaram as sessões de internação. Aí minha família viu que o buraco era mais embaixo, né? E até então, não só minha família, mas a grande parte da sociedade vê o dependente químico como pilantra, um sem vergonha, um mentiroso, safado, vagabundo, né? E o que acontece? Meus pais começaram também aí nos grupos de autoajuda designados para esse tipo de público, né? E perceberam que é uma doença, é um distúrbio adictivo, né? É como se eu não tivesse opção, né? Não tivesse escolha. É como se eu não tivesse escolha, mas eu tenho uma escolha. Eu só precisava aceitar ela. E às vezes me era dada duas opções, né? Ou eu morria até o amargo fim, de dose em dose, ou eu parava de usar tudo e aceitava, né? Que a vida não era fácil e que eu era um doente e que era o caminho que eu tinha que seguir, né? Então, só que eu queria uma opção que se encaixasse a mim, então eu preferia acreditar que eu tinha realmente um problema, mas eu não precisava parar com tudo, né? Então eu tentei diversas formas ou de controlar o uso, ou de controlar uma determinada substância, achando que era mais fraca ou menos pior, né? E eu volto no ponto da aceitação, né? Então o que acontece? Eu dei acho que 14 entradas em clínicas diferentes, 14 vezes que eu entrei dentro de uma clínica, e tratamentos de 9 meses. De 9 meses acho que eu fiz 2. Tratamentos de 6 meses acho que eu fiz 4 ou 5. E nas outras vezes que eu entrei em clínica, ou eu fiquei um mês, ou eu fiquei uma semana. Teve uma que eu fiquei 2 ou 3 dias. E foi isso, né? Porque eu não aceitava aquela ajuda. Eu queria uma outra ajuda, não aquela que estavam oferecendo, né? Ou seja, quando me falaram que eu tinha um problema e eu admiti que eu tinha um problema, e eu não aceitei esse problema ou não aceitei a solução que estavam dando para este problema, a minha vida só piorou, só desandou, né? E eu só piorei. Todas as vezes que eu voltava ao uso, eu fazia algo pior que eu tinha feito da última vez. Porque quando a primeira vez que eu cheguei no fundo de poço, eu estava devendo droga. A segunda, eu já estava na cadeia. A terceira, eu já estava planejando sequestro. A quarta, eu já estava indo para o Paraguai buscar quilos e quilos, né? A quinta, foi me dada um trabalho, né? Eu tive a opção, né? Uma opção de matar uma pessoa para ganhar um dinheiro, por exemplo. Você entendeu? Então, assim, sempre foi pior que a última presepada, ou que a presepada anterior, né? Enfim, eu fui morar na rua, né? Eu já não tinha mais credibilidade, porque nem eu mesmo gostava de mim, então, para os outros, né? Os outros aceitaram a opção que eu fiz. A família, meus parentes, eles abriram mão, mas não porque não gostavam de mim. Eles abriram mão porque eles aceitaram a escolha de vida que eu fiz. Que era morar na rua, era usar droga, era entrar e sair de clínica, era correr o risco de ser preso, né? De acontecer qualquer coisa, de botarem fogo em mim na rua, de me sequestrarem, de me matarem por causa de uma dívida, de droga.
entendeu? Só eu não aceitava que eu tinha um problema e não aceitava a solução que propunham ou propuseram, porque aí eu também abri mão, né? Não queria mais o ciclo não queria mais conviver com as pessoas que falavam aquilo que eu não queria ouvir. Eu queria andar com as pessoas que me davam dinheiro, que me davam droga, porque aceitavam a minha escolha de vida. Então, foi cada um para um lado, né? Até que eu me vi o meu problema, né, a dependência química. Eu não sou uma pessoa que usa e fica de boa e vai para casa. Eu sou uma pessoa que usa até desmaiar, até não conseguir mais, por questões físicas e mentais. Eu uso até capotar, até não conseguir mais. É assim para você? Eu não sei. É assim para o outro? Eu não sei. Eu sei que é assim para mim. Então, quando eu me vi sem amigos, sem nem colegas de uso, todo mundo que eu conhecia não me queria perto porque eu não tinha limites. Aí eu falei, bom, realmente eu tenho um problema. Eu tenho um problema. Então eu realmente, naquele dia, eu resolvi aceitar as sugestões, né, das pessoas que eu sempre critiquei. E que eu achava que me criticavam, mas na verdade elas criticavam o meu modo de vida e não o meu ser. Quando eu aceitei a ajuda, eu consegui melhorar a minha vida, ter qualidade, voltei a estudar, concluí já 3 cursos, vou voltar para a faculdade. Só que o ponto principal disso é que, num primeiro momento, as pessoas não vão acreditar em mim, não acreditaram, ninguém acreditou. Disseram que era só mais um tempo, que era uma questão de alguma situação que me frustrasse ou me deprimisse para voltar a usar. Então eu tive que conviver com isso também, né? Eu tive que aceitar as escolhas que eu fiz no passado, né? Eu tive que... tem até uma analogia que me deram, que foi, não tem como plantar limão e colher morango, né? Então, como eu só tinha plantado pimenta, a minha vida inteira eu estava colhendo as pimentas. Até eu colher todas as pimentas para poder preparar um novo terreno, demora. Então, o que acontece? Num primeiro momento, eu só preciso ficar limpo. No primeiro momento, é só grupo. No primeiro momento, é só igreja. No primeiro momento, não tem emprego. Não vai ter como. Eu não tenho estrutura física, mental, nem espiritual para manter um emprego com 3 meses, 6 meses limpo. Não tem. Eu não tive. E a minha experiência dentro de todas as comunidades que eu passei, e dentro dessas comunidades, a última me ofereceu um emprego de coordenador de disciplina e conselheiro terapêutico. Fiz cursos e cursos, né, DENARC, lá em Campinas com o Padre Haroldo, Febract, etc, né? Eu aprendi que num primeiro momento eu só preciso ficar limpo, eu preciso concentrar todas as minhas forças, ou as forças que restavam, né? Que eu já não tinha mais nada, em ficar limpo. Precisava focar na sobriedade, num programa de recuperação, não importa qual é o programa. Eu não posso defender uma bandeira só, não. É Narcóticos Anônimos que funciona, é o AA que funciona, é o Neuróticos que funciona, é a igreja que funciona, é uma terapia com psiquiatra, psicólogo, CAPS. Não, se eu quiser ir em todas, eu vou em todas. Até eu me sentir à vontade em uma ou duas, ou se eu me sentir à vontade indo em todas, não tem problema. A questão é que eu preciso focar as forças que restam, as forças que me faltam, que não foram tomadas, porque eu ainda estou vivo, né? Eu preciso focar na sobriedade. Não tem família, não tem dinheiro, não tem emprego, não tem profissão, não tem escola, faculdade, filho, mulher, relacionamento, namorada, mãe, pai. Isso não existe agora.
Eu tô numa questão de vida ou morte. É questão de sobrevivência. Eu preciso parar de usar droga e eu não sei como. Só que existem pessoas que estão limpas, frequentando aí programas e etc, né? Que sabem, porque passaram por isso. Hoje eu sou uma delas. Daqui 10 dias eu faço 4 anos limpo, tendo a experiência aí de diversos programas há 15 anos. Mas eu só tô limpo há 4. Beleza, mas eu não preciso jogar fora minha bagagem de 15 anos atrás. Ah, porque eu poderia estar limpo há 15 anos. Isso também já não existe mais, porque há 5 anos atrás eu usava essa justificativa para voltar para as drogas também. Pô, mas eu poderia estar limpo há 9 anos. Pô, eu poderia estar limpo há 10 anos. E me afundava nas drogas, né? Como justificativa que não deu certo, então não tinha como dar certo agora. Só que a questão era a aceitação. Eu não aceitava aquele estilo de vida. Né? Não me sentia à vontade e foi por isso que eu escolhi a droga. Então é assim, uma vez eu fui numa palestra e o pai perguntou: "Ah, mas meu filho fuma maconha, eu devo interná-lo?" Ele falou: "Não sei, não sei. Se você me perguntasse, é, isso varia, né, de indivíduo para indivíduo, mas quem tem que tomar a decisão é o indivíduo, não é o pai ou a mãe ou o avô, o tutor, o psicólogo, o profissional, é o próprio indivíduo." Aí a mulher perguntou: "E qual que é a pior droga?" Ele falou: "A pior droga é justamente a maconha, né? Se você me pergunta sobre o crack, ah, meu filho tá no crack." O profissional falou assim que era para ela dar graças a Deus porque o fundo do poço do crack era muito rápido e ele ia pedir ajuda mais rápido. Eu sei que isso soa muito frio, né? Muito frio. Nossa, meu filho tá no crack, ah, dê graças a Deus, porque se ele tivesse na maconha, ele ia usar por 30, 40, 50 anos, né? Mas enfim, varia de indivíduo para indivíduo. A questão é a aceitação. Eu vou ser pai agora, daqui 2 meses, então eu não tenho uma experiência familiar, né? Eu tenho essa experiência de adicto. Eu tenho, se faz necessário eu aceitar a minha opção, aceitar a minha escolha, aceitar o meu passado e fazer diferente agora. Assim como para você, você tem que aceitar a sua decisão, a sua escolha, aceitar a minha decisão, a minha escolha, aceitar a decisão, a escolha do outro. E eu acredito que assim que a vida funciona, ponto e pronto. Eu tenho a minha vida, eu tenho o meu trabalho hoje, eu tenho minha família, casei, vou ter meu filho, eu tenho uma empresa, eu tenho uma nova perspectiva de estudar, de abrir uma empresa própria, de trabalhar por conta, de viajar para o exterior, né? São novas perspectivas, né? A única perspectiva que eu tenho usando droga é a da mentira, da manipulação e da próxima dose. É a única coisa que eu penso desde que eu acordo. Eu acordo assim, cadê os 10? Eu preciso de 10 agora. R$ 10. Opa, consegui 10. Vou pra biqueira. Uso a droga. Acabou a droga. Eu preciso de mais 10. Quando se tá no uso, é só essa perspectiva. Então ficar limpo é com o tempo. O retorno da confiança, o retorno dos familiares, o retorno da sociedade e os vínculos, né? De profissionais, de empregatícios, de relacionamento e etc. Desculpa se eu falei demais, mas eu acredito que para mim funcionou dessa forma. Com certeza não vai ajudar 1.000 pessoas esse depoimento, mas se ajudar uma, já valeu todos esses 15 anos de luta aí, esses 4 anos de sobriedade.